A Vôlei Cup me ajuda porque é um campeonato que eu posso mostrar meu dom, que eu posso, querendo ou não, fazer novas amizades de longe, de perto, e isso pode me ajudar muito no futuro, a jogar um campeonato para algum time ou algo do tipo. Victor vai fazer junto com o Nathan atrás. Uma emoção bem grande. Eu acho que tipo assim, o time está se empenhando muito bem. A gente tá caminhando para fazer mais. É uma emoção boa, né? De descanso, de tranquilidade. Mas não é só por causa disso que a gente não vai manter o jogo. Então é foco para fazer mais gol e golear esses caras. Meu nome é Maurício, eu tenho 47 anos, estou aqui morando em Nova Odessa, São Paulo. E a Ubabalu Cup começou lá em São Paulo, capital, onde eu morava até 2 anos atrás. De uma ideia de 2 caras, um chamado Fran e outro chamado Fábio, que eles sempre tiveram assim o desejo que projetos sociais tivessem como se fosse uma liga, né? Só que isso nunca conseguiu sair do papel nem do mundo das ideias deles. Até que um dia a gente participava de uma competição no projeto que nós tínhamos em São Paulo. E essa competição, eu não vou falar o nome aqui, né? Mas eles tinham vários patrocinadores, eles tinham um aporte financeiro bem legal para o negócio acontecer. E a gente começou a perceber que era muito direcionado o negócio. E aí, numa das competições, numa das etapas, né, que nós participamos, a gente viu uma coisa acontecer lá, de uma distribuição de brindes que eram para os meninos da competição, mas estavam sendo distribuídos entre os caras da organização. E naquele dia a gente deu um basta, assim, falou, nós não vamos mais participar disso e nós precisamos ter algo nosso. Nós temos uma quadra na nossa igreja e eu aceitei o desafio. E ali eu comecei o meu Ministério de Esportes na Cracolândia, na quadra da nossa igreja, na comunidade evangélica Nova Aurora. E ali eu trabalhei por 3, 4 anos com crianças e adolescentes. E em 2012 eu conheço o Maurício, eu conheço o Disseu. E o Maurício, ele ficou sendo voluntário ali na Missão Sena, trabalhando junto comigo. E eu tinha um sonho de alcançar crianças e fazer alguma coisa ali em São Paulo. E nós começamos esse campeonato, porém eu não tinha uma metodologia. E em 2012, quase 2013, o Maurício vai fazer um treinamento de Ubabalu na África do Sul. E o Maurício volta e me procura. E ele fala, Fran, eu achei a metodologia para o seu trabalho. E daí surge a Copa Ubabalu em 2013. Então em 2010, com essa questão da Copa do Mundo, da África, o Ubabalu já estava bem legal assim. Em 2011 chega no Brasil. A gente até fez um lançamento nacional do Ubabalu, onde vários projetos se comunicaram na época via Skype. E aí a gente viu o que estava acontecendo ali. E em 2013 a gente pegou e falou, poxa, por que então que a gente não pega tudo que a gente aprende e passa e capacita os professores e aplica isso num torneio? Porque
O menino que quer, que tá num projeto, ele quer competir. Ele não quer só ficar treinando. Treino segunda, treino terça, treino quarta. Ele quer competir, ele quer saber onde que tá dando esse treinamento dele aí. Então a gente criou a Copa Ubabalo. Em São Paulo, capital, no ano de 2013, foi a primeira. E foram 8 projetos participantes, projetos do centro da cidade, projetos da zona leste de São Paulo, projetos da zona sul, projetos que estavam dentro de comunidades como Higienópolis, projetos que estavam em lugares um pouco melhores, outros ali no centro, que é uma realidade, centro de São Paulo, né, que é uma realidade bem difícil. E a ideia foi que esses meninos, além de jogar futebol, eles tivessem ali um contato com a palavra de Deus. E a base da Copa Ubabalo, ela sempre foi o discipulado. Passou muito cara louco na Copa Ubabalo, né? Mas louco no bom sentido. Tem o Beto. O Beto é um dos mais doidos que eu conheço aí. O Beto, Roberto Jefferson. Tá marcando, Emanuel. Lateral. Pode cobrar. Domina. Vai embora. Domina. Domina. Opa. Mexe o time. Domina. Olá, pessoal. Meu nome é Roberto Jefferson. Eu sou conhecido como Beto, né, entre os alunos e na comunidade também. E a gente está fazendo um trabalho aqui na comunidade. Nós nos reunimos com eles semanalmente, com as crianças, para ensinar futebol e, por meio do futebol, a gente procura transmitir valores, né? Porque a gente acredita que é por meio desses valores que estão na palavra de Deus que nós vamos conseguir trazer transformação para esse lugar. Então, a primeira edição tem um fato marcante para nós, que foi uma semifinal que nós realizamos do CPA contra a Missão Sena. Esse jogo foi lá na Missão Sena e nós empatamos o jogo nessa semifinal. E essa semifinal foi para os pênaltis, né? Infelizmente, nós perdemos aquele jogo para a Sena nos pênaltis, mas o que ficou mais marcante foi o que a gente viveu no vestiário. A palavra que nós pudemos falar no vestiário, que foi uma palavra não só para aquele momento, mas que foi uma palavra que ficou para a vida, né? Porque nós, no começo, na hora da decisão dos pênaltis, nós falamos para os meninos que a gente acreditava que era possível, e eles foram acreditando. Mas eles perderam. E quando nós voltamos para o vestiário, nós pudemos, né, muitos chorando porque tinham perdido, né? E eu pude falar que o mais importante para eles naquela tarde não era o fato de ter ganhado ou perdido o jogo, mas era de nós estarmos juntos ali para jogar futebol e para glorificar o nome de Deus através do futebol e dentro da quadra. Porque os meninos saíram elogiados aquela tarde. Todos na quadra, o treinador adversário veio elogiar nossa equipe pelo comportamento deles, porque nós somos leais o tempo todo, os meninos não partiram para a violência em nenhum momento e nós saímos de cabeça erguida. Então aquela tarde eu tenho registrada na minha memória e as crianças com certeza elas lembram, né?
daquela tarde e o quanto aquilo marcou a vida delas, aquele momento, onde nós pudemos aprender através de uma derrota, né? E eu creio que eles levaram para a vida deles aquele ensinamento. E qual dos três que mais deu trabalho para a senhora? O Natan. Meu nome é Natan Henrique de Paiva e eu moro em Nova Odessa, interior de São Paulo. Meu nome é Sandra, eu sou mãe do Renan, do Felipe e do Natan. E todos eles jogaram o Babalu Cup. A minha primeira Babalu Cup foi em 2022, logo depois da pandemia. A gente jogou lá em Sorocaba. Eu joguei pro Sub-14, fomos finalistas e a gente foi vice jogando pro Sub-17, que eu joguei emprestado. Foi um campeonato bom, logo depois da pandemia, né? A gente veio treinando, se dedicando. Foi legal que a gente foi de ônibus, pôde resenhar, né? Ter aquela brincadeira entre os amigos. Fora a experiência de jogar, foi um dia inteiro de torneio, então foi uma experiência muito boa pra mim. Bom, quando eu comecei a treinar no Central, tinha um sonho, né, de ser jogador. Comecei novo ali, 11, 12 anos, tinha sonho de ser jogador. Futebol de Nova Odessa. Opa, uma falha na defesa aí. Renan parte, bateu, esquece, tudo pra dentro da área. De poder dar o melhor pra família. Aquele sonho de moleque, né? E só que ali a gente não ia somente pra aprender futebol, pra aprender a jogar futebol em si, não. Sempre a gente tinha palestra, a gente tinha... Eu lembro uma fase que teve que a gente tinha treino, a gente tinha estudo bíblico, a gente fazia o devocional. Então assim, o intuito sempre foi preparar não a gente, talvez, como jogador, mas também preparar a gente pra nossa vida mesmo. Teve um dia que eu lembro que sempre antes de começar o treino, e o Ju sempre abria a Bíblia, deu uma palavra, sempre dava conselhos pra gente. Eu lembro até hoje o conselho que ele me deu, que ele falou assim, na época ele tinha um Logan, ele falou, no mesmo lugar que o Logan me leva, o Camaro também me leva. Eu não preciso ostentar, eu não preciso fazer isso de errado. E aí eu pensei que aquilo na mente, tipo, eu não preciso ir por um caminho errado pra poder conquistar minhas coisas mais rápido, eu não preciso fazer isso e aquilo pra conquistar minhas coisas através de coisas erradas, pra dar desgosto pra minha família. Então eu cresci sempre realmente focado em fazer pelo certo, por mais que demore um pouco, mas são etapas que só precisam, você vai chegar da mesma forma, não precisa pressa. E aí hoje em dia, graças a Deus, eu tenho um carro que eu sonhava desde aquela época, 2015 eu comecei a sonhar com esse carro, na época que eu comecei a jogar seu campeonato por lá, e hoje em dia eu trabalhei, eu subi de degrau, e hoje eu tenho um carro que eu sonhei bem naquela época, carro certinho.
recebeu aqui, vai tocar de novo e eu vou achando, tá bom? Aí, ó, o Victor vai lá no fundo, você faz a marcação aí, só depois de chutar, você vai vir pra passar. Bom, treinar o Nathan não é uma tarefa tão difícil assim. Ele é um bom atleta, ele tem muita habilidade, ele sabe o que faz dentro de quadra, ele normalmente tem uma liderança muito grande. Quando ele entra em quadra, ele consegue falar com os seus amigos, com os jogadores, mas também porque eu conheço o Nathan desde pequeno, conheço a sua família e sei que ele é um menino que é esforçado, é dedicado e ele vive futebol. Ele joga constantemente e ele quer cada vez melhorar mais. Então, para mim, como treinador, não é nada complicado ver o Nathan dentro de quadra e ver ele se dando bem. Claro que ele tem muito que aprender, mas espero que ele tenha uma ótima jornada com futebol no seu dia a dia. Também que não é só sobre ajudar e apoiar, que eles muito ensinam também lá no treino, tirando o treino pesado, a dedicação, sempre amar o próximo e ensina as lições bíblicas pra gente, que são coisas importantes pra mim, porque isso eu vou levar pra vida inteira. O esporte, ele é fantástico e ser um treinador é algo incrível. A gente tem a oportunidade de, dia a dia, investir na vida dos atletas, trabalhar com eles. O esporte, ele traz essa questão da competição e da competitividade e isso é algo que é natural pra gente, né? Querer ser vencedor. Mas quando a gente pensa em Ubabalo e pensa em como nós queremos alcançar o nosso atleta, é um pouco diferente de outros projetos, é um pouco diferente de outros clubes, outros times e outros torneios, né? Como a gente tem falado aqui de Ubabalo Cup. O Ubabalo Cup, ele enxerga o atleta por completo. Então a gente entende que o atleta, ele tem a sua parte emocional e é importante que o treinador esteja atento a isso. Entender o dia a dia do seu jogador e compreender aquilo que ele tem vivido. O atleta tem a sua parte intelectual, que é preciso sempre estar atento a como que a gente vai ensinar princípios, valores e como que o atleta vai desenvolver o melhor possível. Tem a parte ambiental, a gente sabe que tem a parte social e a parte física. Esses 5 elementos, eles são fundamentais, eles compõem um atleta. Mas a grande diferença é que nós não queremos trabalhar somente nessas 5 esferas. A Ubabalo Cup quer trabalhar também no âmbito espiritual. Nós acreditamos que todo atleta, ele precisa desenvolver em todas essas áreas
junto com a sua área espiritual. E é por isso que a gente usa a palavra de Deus para ensinar princípios e valores para os nossos jogadores, que não vão só ficar dentro de quadra ou dentro do campo, mas eles vão além para a vida inteira do atleta. Então, nós não queremos simplesmente treinar o esporte, nós queremos treinar vida. So the word Ubabalo came about in a very strange way. I thought I had to get a word that sounds like ball, because sport is with a ball mostly. So it must sound like ball. So I went to a friend of mine who speaks the local language, which is isiXhosa. Now, when I said to him, because this is something that we created for Africa, I said, I need an African name. So I need an African language. And then I said, give me a name that is something about what God is doing, but it sounds like a ball. And then he said, oh, Ubabalo. Ubabalo means the mercy of God. So we named it Ubabalo e-Africa, the mercy of God for Africa. Now, obviously, that last part fell away and it's just Ubabalo. So it's the mercy of God, the grace of God. So it's a fantastic name. No one knows actually what it means, but it sounds like ball. So I never thought that they would keep the name. So I thought the name would drop, by the way, but it stayed for whatever reason. But actually the message is clear. It is God's mercy that we went through this method of discipleship, which I call it. Olá, eu sou a Mafê. Futebol sempre foi minha paixão. Eu tive a oportunidade de jogar profissional, comecei no Juventus, passei pelo Corinthians, Palmeiras, Nacional, tive a oportunidade de jogar na Inglaterra pelo Coventry Ladies. Futebol sempre foi a minha paixão, sempre foi boa parte da minha história e do meu mundo. E que eu sei que se eu tivesse tido a presença de um pai, muitas coisas poderiam ter sido diferentes.